No vídeo de hoje, informações gerais sobre a 22ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Cumprindo-se dispositivo estatutário e atendendo à convocação feita pelo presidente da Junta Executiva, reuniu-se a 22ª Convenção Geral, cujos trabalhos transcorreram em ambiente dominado pela influência do Espírito de Deus, que ocupou sempre o primeiro lugar nas decisões tomadas por aquele magnífico conclave. Pastor Túlio Barros Ferreira, eleito presidente da mesa diretora, dirigiu os trabalhos convencionais, mas o Espírito Santo foi árbitro de todas as decisões destinadas a orientar o povo de Deus. A Convenção Geral, reunida em Santo André, foi uma das maiores já realizadas pelos ministros e obreiros das Assembleias de Deus neste país, considerando-se não somente o grande número de delegados que compareceu, mas, acima de tudo, a magnitude dos problemas assentes, dúvidas dirimidas e decisões tomadas em função de interesses desta Igreja que, por alto desígnio de Deus, é a denominação que lidera o movimento pentecostal no Brasil. A Assembleia de Deus em Santo André, com sede na Rua Antônio Cardoso, número 979, junto com seu pastor Joaquim Marcelino da Silva e seus auxiliares, se desdobrou em esforços no sentido de que os convencionais fossem bem atendidos e o foram de modo excepcional. Numa reiteração sincera, consignamos os agradecimentos à amada Igreja em Santo André e ao seu digno e hospitaleiro ministério. Gratidão esta que estendemos aos ilustres pastores Cícero Canuto de Lima, Paulo Leivas Macalão, Pastor Lupércio Manuel Ferreira de Vila Alpina, São Paulo, Alfredo Reikdal, Ipiranga, São Paulo, João Silva, Vila Alzira, Santo André, São Paulo, José Ramos, São Caetano do Sul, Roberto Montanheiro, São Bernardo do Campo. A Junta Executiva das Deliberações da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil ficou assim constituída: presidente, pastor José Pimentel de Carvalho; vice-presidente, Joaquim Marcelino da Silva; primeiro secretário, pastor Gesiel Nunes Gomes; segundo secretário, pastor Álvaro Mota; tesoureiro, pastor Alípio da Silva, todos reeleitos. Conselho Administrativo da CPAD e outras comissões. O Conselho Administrativo da CPAD ficou constituído dos seguintes pastores: Região Norte, José Rodrigues Muniz, do Amazonas; Firmino da Anunciação Gouveia, do Pará; Leonardo Severo da Luz, Rondônia; Manuel Antônio Batista, Roraima. Suplentes: Serafim Pires de Souza, Amapá. Região Nordeste, José Apolônio da Silva, Paraíba; Isaac Martins Rodrigues, Pernambuco; Rodrigues Silva Santana, Bahia; e suplente Antônio das Chagas, João Pessoa, Paraíba. Região Sudeste, Túlio Barros Ferreira, Rio de Janeiro; Anselmo Silvestre, Minas Gerais; Cícero Canuto de Lima, São Paulo; José de Souza Reis, Espírito Santo; e suplente José Gomes, Rio de Janeiro. Região Centro-Oeste, José Leite de Lacerda, Brasília; Manuel Bezerra, São Paulo, mudou-se para São Paulo; Manuel da Penha Ribeiro, Brasília; Antônio da Silva, Brasília; e suplente Sebastião Rodrigues, Mato Grosso. Região Sul, Satiro Loureiro, Santa Catarina; José Joaquim Ferreira, Paraná; Carlos Mota, Rio Grande do Sul;
Germano Zucchi, Rio Grande do Sul, e suplente Francisco Martins, Paraná. Conselho Fiscal, Gilberto Gonçalves Malafaia, Rio de Janeiro, Manuel Ferreira, São Paulo, Lupércio Verguiniano, São Paulo, José Wellington Bezerra da Costa, São Paulo, Carlos Gonçalves Malafaia, Rio de Janeiro, e suplente Alberto Goulart, Rio de Janeiro. Diretor-geral da CPAD, Altomires Sotero da Cunha. Diretor de Publicações, João Pereira de Andrade Silva. Comissão examinadora de originais de livros e folhetos, Comissão de Doutrina, Alcibiades Pereira Vasconcelos, Eliseu Queiroz de Souza, João Pereira de Andrade Silva. Comissão de Educação e Ensino sobre Assuntos Religiosos, que é permanente, continua constituída dos pastores Doutor Luiz Bezerra da Costa, professor Gilberto Gonçalves Malafaia, doutor Manuel Ferreira, missionário João Colenda Lemos, professor João Pereira de Andrade Silva, doutor Túlio Barros Ferreira e professor Pedro de Souza Neves. Para conhecimento dos leitores, temos a satisfação de informar que a situação de nossa casa publicadora de janeiro de 1964 a dezembro de 1974 é das melhores possíveis. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, por intermédio das igrejas que representa, é proprietária de fato e de direito da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Por isso, julgamos justo e até necessário que se leve ao conhecimento de nossos leitores e particularmente das igrejas, pequeno demonstrativo da situação da nossa CPAD. Consideremos, por exemplo, o patrimônio da Casa Publicadora desde o ano de 1964, conforme balanço realizado no mês de dezembro daquele ano. Constatamos o seguinte: portanto, houve um percentual global de crescimento na ordem de 5.864%. Toda essa situação foi conseguida em 10 anos de administração, ou seja, da atual administração. E não se está computado uma reavaliação deste patrimônio, cujo montante mais realístico, em termos gerais, produziria sem dúvida uma situação atual e realmente superior. Podemos, por essa razão, dar graças ao Senhor Jesus Cristo, que tem velado por sua obra, dando vitória a tal ponto que, sem exagero, hoje a nossa Casa Publicadora está alinhada entre as maiores editoras evangélicas do país. Prova incontestável de que Deus tem abençoado a atual administração, que pode ter suas falhas, como homens, porém os acertos têm sido muitos, pois assim diz a linguagem fria dos números, que dispensa maiores comentários. Podemos acrescentar, e o fazemos com respeito, que o Conselho Administrativo, constituído de homens de bem, sinceros servos de Deus, na sua atuação sábia e ponderada, tem sido fator decisivo. Desejamos apresentar uma ligeira discriminativa daquilo que foi realizado dentro do tempo e das possibilidades permitidas. Já imprimimos na rotativa GOSS em seus 3 anos de funcionamento jornais, a Seara, revistas, harpas, livros e folhetos. Isto pela mercê de Deus, que nos possibilitou a realização dos aludidos trabalhos, afora outros que foram efetuados e continuamos sempre a executar, ligados aos objetivos de servir e evangelizar. Conclusão: não existe qualquer dúvida acerca que Deus visivelmente tem nos concedido nos dias atuais, no que diz respeito aos melhoramentos conseguidos, objetivando-se sempre uma melhor condição para a CPAD. Por conseguinte, dentro desta ordem de peso e alegria pelas vitórias, não devemos enfraquecer ou tampouco esquecer que estas providências, em relação às novas dimensões e responsabilidades, alegram-nos porque têm excelentes repercussões na disseminação da palavra, por um lado, e por outro lado, o fortalecimento espiritual e o equilíbrio da economia como um todo.
Concluímos ser oportuno não somente o mencionar das promissoras previsões para os dias futuros, mas é construtivo pôr em lembrança as lutas que se enfrentam na participação de um trabalho como o nosso, de caráter empresarial e particularmente sensibilizante na paciência que se faz necessária para vencer aquilo que, longe de constituir-se uma rotina ou tarefa, em repetir apenas um percurso, precisamos prosseguir na carreira que nos está proposta em novas etapas, no mundo que se desenvolve a passos de gigantes, assumindo obrigações, não raras vezes árduas e difíceis. Sim, realmente muito difíceis, que só o encorajamento que vem de se ter como uma incumbência do Altíssimo faz-se estar de pé perante ele e os homens.